Versículo 29, começamos aqui. Hoje. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhados no batismo de João. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhados no batismo por João. Onde estava João fazendo isto? No Rio Jordão. Estava lá chamando os judeus para se arrependerem. E aí ele os batizava nesse arrependimento como se eles renascessem para saírem do desvio do erro e se voltarem de novo. Afinal, os judeus já tinham recebido uma revelação divina, não já? Já, mas muitos estavam desviados das leis de Deus. Sabiam de cor, diziam que faziam, mas não faziam. Então, ele chamava o povo ao arrependimento e batizava como uma confirmação para que a pessoa assumisse. É a materialização de algo, não é? E então, como havia sido predito que o precursor batizaria o Messias, Jesus vai até João, no Rio Jordão, para que ele o batizasse. E João diz, não, Senhor, como assim? Eu batizar o Senhor? Não faz sentido. Aí ele disse o quê? Calma, é isso que está predito, é isso que vamos fazer. Fica tranquilo. E aqui Jesus continua dizendo, então, o que fazia, quem era João, né? Aqui Jesus dando o testemunho de João. Todo o povo que o ouviu e os publicanos reconheceram Deus como justo, sendo mergulhados no batismo de João. Aqui os publicanos são o quê? São os pagadores, os coletores de impostos. Judeus também. Seja bem-vinda, querida Ecleia. Judeus também. Mas eram judeus muito mal vistos pelos demais judeus, não é? Porque, afinal, recolhiam os impostos e lá davam aos romanos. No versículo 30, nós temos os fariseus e os mestres da lei, de novo, homens do templo. Assim, né, os fariseus e os mestres da lei também não, homens do templo, não sendo batizados por ele, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Ou seja, eles não se arrependeram, não é? Poderiam dizer, me arrepender de quê? Eu estou acima disto. Mas isso comprova mais uma vez a hipocrisia. Né? Então, não, eles não foram lá, nem os fariseus, nem os doutores da lei foram ao rio. Vamos dizer assim, que isso exigiria muita humildade, não exigiria? Os homens do templo não eram humildes. Inclusive, na parábola do bom samaritano, que fala de caridade, não é? Quando aquele homem é assaltado na estrada e é espancado e deixado semi-morto na estrada, passa por ele quem? Passa por ele um sacerdote, não é isso? Passa por ele um fariseu e depois passa por ele um samaritano, não é? Um samaritano que o socorre, que era mal visto, não por recolher nada, não. Ele era mal visto, os samaritanos ficavam numa região entre a Galileia ao norte e a Judeia ao sul. Era uma região, eles não eram, vamos dizer assim, não seguiam os preceitos judaicos, então não eram vistos como pessoas ao nível de pessoas menores, eram vistos como pessoas menores. E é muito interessante que exatamente essa pessoa menor, vista assim, é que socorreu, é que foi caridoso, é que seguiu efetivamente a lei de Deus. Então, nessa parábola, Jesus revela que não é aquele que se acha que é, não é? Então, diz aqui Jesus, não é? Que os fariseus e os doutores da lei, não sendo batizados por João, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Qual é o propósito de Deus? Enviar Jesus para que ele seja o nosso Salvador. Mas o que eles fizeram com essa proposta de Deus para nos favorecer? Acolheram ou mataram o enviado do Pai? Exatamente
como na parábola, não é? Mataram o enviado. E se achando os conhecedores da verdade, os detentores da verdade. A arrogância intelectual, e precisamos ter muita atenção sobre isso, porque todos nós somos aprendizes, todos nós. Como diria o grande sábio, sei que nada sei. Esse é o grande sábio, não é? Então, quando nós achamos que sabemos muita coisa, e que aquilo é que é a grande verdade, nós podemos ter conhecimento e nos guiar por ele. Mas a arrogância faz com que muitos queiram impor sua verdade aos demais. Isto é que torna mesmo... porque eu estou lá, eu sei para mim o que eu sei, está me ajudando a seguir meu caminho, isto é bom. Mas eu sei o que eu sei é certo, o que você sabe é errado, e porque o que você sabe é errado, você tem que se sujeitar ao que eu sei, e eu não preciso saber nada que você tem para me dizer, porque eu não tenho nada para aprender com você. Nós aprendemos com os filhos, crianças, não aprendemos? Nós aprendemos o tempo todo com todo mundo. É muito triste quando as pessoas não acham que tenham o que aprender. Nós temos que aprender o tempo todo, e aprendemos uns com os outros muita coisa. Voltando. Os fariseus e os mestres da lei, não sendo batizados por João, rejeitaram o propósito de Deus no tocante a eles mesmos. Mas, continua Jesus, mas a quem assemelharei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. São semelhantes a criancinhas sentadas na praça, que clamam umas para as outras e dizem: tocamos flauta para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Pois veio João, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem daimon. Ou seja, ele está colocando o conhecimento dos grandes doutores bem pequenininho, não está? Como crianças sentadas na praça choramingando. Porque é assim que somos. Imagina, Jesus é um espírito puro, veio trazer a nós, pequeninos. E quando dizemos pequeninos, somos, há 2000 anos então, éramos, sim, criancinhas espirituais. Criancinhas espirituais. E é assim que ele nos tratou, mas não criancinhas para serem menosprezadas, não, para serem cuidadas com todo amor e carinho, mas mesmo assim criancinhas. Então os doutores da lei eram criancinhas que conheciam Deus, não conheciam? Gente, eram doutores da lei, eram os que podiam melhor falar de Deus, mas falavam de Deus apenas da boca para fora. Deus já tinha se tornado um assunto dominado por eles. Mas Deus é um assunto a ser dominado? Ou é nosso Pai Celestial? Quando nós consideramos algo acima, abrangente, Deus, como um conteúdo que nós conhecemos muito bem e podemos falar muito bem, não vamos conseguir falar muito bem. Porque se falarmos de algo que é da nossa essência, sem essência, faz nos lembrar aqui a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 13, não é que ele fala do amor? Ainda que eu desse meu corpo às chamas, se for sem amor, isso de nada valerá. É a mesma coisa, porque Deus nos dá este sentimento que mistura gratidão com alegria e muita coisa junto, mas eu acho que é mesmo gratidão e alegria a níveis top. Muitas vezes dizemos assim: temos Jesus é o nosso governador, e Jesus nos lembra o tempo todo de quem? De Deus, não é? Ele vive nos... Desculpa. Ele vive nos lembrando de Deus, do reino de Deus. E... Desculpa. E ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai. Ou seja, o objetivo nosso é chegar a Deus. E aí chegamos a Deus aonde? A esse reino de Deus que está em nós. E nessa condição, eternidades, para chegarmos lá,
E nessa condição estaremos, então, como espíritos puros. Nessa condição. Mas agora, somos crianças. E Jesus nos traz, exatamente porque somos criancinhas, a melhor figura que Jesus teve para nos trazer Deus foi essa. É o nosso Pai. E nós somos o quê? As criancinhas deste Pai. Então, é um Pai em que podemos confiar? Sim. É um Pai justo? Sim. É um Pai que quer o nosso melhor? Sim. É um Pai que nos oferece proteção, que nos oferece ajuda, que nos dá o que pedimos? Sim.